Querida família, hoje falaremos do país da idosa mais popular do mundo e do país mais feliz do mundo. A emissão que se segue contém informações que poderão causar várias crises de ansiedade e alegria. Proibido aos mais sensíveis. Irmãos, do jeito que o mundo está, qualquer país hoje que nos possa dar um pouco de segurança, paz e boas notícias serve perfeitamente para que possamos encostar a nossa cabeça e ao final de um dia de trabalho estarmos com a nossa família, darmos um passeio e ouvirmos uma boa música. E por que não a Finlândia? O país com o sistema de educação mais exemplar do mundo e que ocupou o lugar número 14 do Índice Global da Paz, ou então a Inglaterra, que ocupou o lugar número 42. Bom, nenhum dos dois é tão pacífico como o Canadá, mas certamente estão melhores do que Angola na posição número 91 e o Brasil na posição número 126. Pois é, vamos já tirar aqui um raio-x destes dois países, mas antes, subscrevam aí o canal que vos prepara para uma imigração segura, inteligente e bem-sucedida. O primeiro fato intrigante é que não existe salário mínimo na Finlândia. E que na Inglaterra, a partir do dia 30 de junho de 2021, quem não cumpriu as exigências pós-Brexit vai para o olho da rua. This is not a dream. Mas Josué, afinal de contas, o que é feito da Inglaterra hoje, dia 23 de maio de 2021? Para quem não sabe, o Reino Unido está oficialmente fora da União Europeia, o que significa que estamos a chegar ao fim do prazo que foi dado a todos os imigrantes residentes que entraram no Reino Unido até o dia 31 de dezembro do mês passado e todos os que já lá residiam para que possam então dar entrada ao seu título de residência. Isso serve tanto para os imigrantes que eu já mencionei, como também para os cidadãos europeus. Meus manos, isso é babado grande, mas já lá chegamos. Já no caso da Finlândia, ela continua a fazer parte da União Europeia e do espaço Schengen. Nós sabemos que muitos manos angolanos costumam viajar a turismo com visto Schengen e poderão visitar a Finlândia mais facilmente do que a Inglaterra. Apesar de tudo, a Inglaterra continua a ser um destino totalmente possível para emigrar. E nós já vamos explicar aqui como é que tu, estrangeiro europeu, americano ou africano, poderão fazer para viver lá a partir de agora. Mas Josué, explica melhor essa questão da Finlândia não ter salário mínimo. Apesar de não haver um salário mínimo declarado, existe ainda assim um valor médio que é atribuído como valor de referência às empresas para todos os trabalhos não qualificados. Este valor situa-se entre os 1.600 euros e os 2.500 euros. Isso é muito bom, mas é importante alertar que a taxa de desemprego entre os imigrantes na Finlândia é muito alta comparando com outros países europeus, como a Inglaterra, por exemplo. Isto é devido principalmente à barreira da língua, já que os imigrantes reclamam que é uma língua difícil de aprender. Estamos a falar do finlandês, que é a língua oficial, e também do sueco. Já na Inglaterra, o cenário é completamente diferente. Nós estamos a falar de um dos maiores centros económicos e turísticos do mundo. Sem contar que são donos da língua mais popular e influente do mundo. E possui uma sociedade multicultural, ou seja, cerca de 55 milhões de habitantes. Em comparação à Finlândia, que tem apenas 5 milhões de habitantes. Estamos aqui a falar de cerca de 95% mais populoso do que a Finlândia. É isso, Josué. A população deles é realmente muito maior, mas isso não quer dizer que há desemprego na Inglaterra. Pelo contrário, há muito emprego na Inglaterra. Mas como nós vos dissemos no início desse vídeo, pessoal, estes dois países são de tirar o fôlego a qualquer um porque são sinistros. Por isso, se tu queres mesmo ir para a Inglaterra ou para a Finlândia, fica até o fim desse vídeo porque muita água vai rolar. Esses países assustam, pessoal. Porque na Inglaterra o salário mínimo também não é normal. De facto não é normal, Júlia. É um facto
que na Inglaterra o salário mínimo é atribuído de acordo com a faixa etária. Quanto mais velho tu és, mais tu recebes. É estranho, não é? Vamos então entender aqui como é que isso funciona na prática, não é, José? Exatamente. Nós temos aqui números, como sempre. Sem esquecer que a moeda na Inglaterra é a libra esterlina, o salário mínimo está organizado da seguinte forma. Os menores de 18 anos ganham cerca de 4 libras e 15 cêntimos por hora. Já os estudantes e estagiários ganham cerca de 4 libras e 15 cêntimos por hora. Dos 21 aos 24 anos já se ganha mais, cerca de 8 libras e 20 cêntimos por hora. E dos 25 anos para cima já se ganha o salário normal, que são 8 libras e 72 cêntimos por hora. Fazendo as contas, um adulto, por exemplo, que trabalha 40 horas semanais, há de receber, em média, 1.395 libras por mês. Lembrando também que na Inglaterra o salário recebe-se à semana. Portanto, o valor de 1.395 libras será dividido pelas 4 semanas do mês. É isso, José. Normalmente trabalha-se das 8 horas às 17 horas. Exatamente. Já na Finlândia, trabalha-se apenas 6 horas por dia em média, o que compreende entre as 8 da manhã e as 15 horas. Relativamente ao sábado e ao domingo, apenas os profissionais têm cargos com alguma utilidade pública é que vão a trabalho. Isto porque a Finlândia tem um lema que é encontrar o equilíbrio entre trabalho, família e lazer. Por isso é que eles são considerados o país mais feliz do mundo. Existe tempo para viver a vida. Pois é, em contraste com esta realidade, na Inglaterra trabalha-se muito, principalmente nas grandes cidades, onde o ritmo de vida é bastante frenético e também, claro, o custo de vida é bem mais alto. Tendo como referência o salário mínimo de 1.395 libras, que equivale a 1.621 euros, claramente o custo de vida em Londres é incomportável, onde nós encontramos rendas equivalentes a 1.711 libras. Exatamente, estamos a falar de um apartamento de 1 quarto. E já há bastante diferença, contando aqui com as cidades mais pequenas, que também são cidades que há muito emprego e que as pessoas realmente, independentemente da profissão que seguem, porque há quem precise de viver em Londres, mas quem não precisa, certamente não vive na capital. E ainda temos o caso de Liverpool, por exemplo, em que o preço de apartamentos de 1 quarto ronda os 650 euros, ou seja, completamente diferente. Por exemplo, um apartamento em Birmingham tem uma renda de 765 libras, nada a ver com Londres. O preço aqui já caiu totalmente. Quando falamos da Finlândia, estamos a falar de um país mais pequeno, com menos população e, naturalmente, a riqueza é mais bem distribuída, o que faz com que toda a população tenha aqui acesso aos bens e serviços. Por exemplo, na capital, a cidade de Helsínquia, podemos encontrar rendas no valor de 755 euros para um T1, para uma casa de 1 quarto, e 1.300 euros para uma casa de 3 quartos. Nas cidades mais pequenas, como por exemplo nos arredores, podemos encontrar apartamentos no valor de 550 euros para um T1 e 930 euros para um T3. Até agora é empate ou um dos dois países já venceu? Pessoal, comentem aqui em baixo a vossa opinião sobre aquilo que já ouviram até agora sobre as diferenças entre Inglaterra e Finlândia. Finlândia, boa vida. Inglaterra, onde tudo acontece, mas a bomba vem aí. Não sai desse vídeo porque sonhar com um país é bom, mas conseguir entrar nele é melhor ainda. Oh yeah! E agora, família, como é que vocês entram na Inglaterra? Como é que vocês entram na Finlândia? Essa é que é a grande questão, mas relativamente à Finlândia, vocês já receberam aqui dicas sobre o visto Schengen. Para quem está em países de África, ou quem vem do Brasil, ou até mesmo europeus, poderão circular livremente pela Finlândia. Relativamente à Inglaterra já é uma outra história. É isso, eles agora só querem também gente chique no país deles. Mas existe aqui 5 formas de entrar na Inglaterra. Primeiro, como turista. Segundo, como estudante. Terceiro, como trabalhador especializado.
Quarto, com o visto Global Talent, e nós já vamos explicar o que é isso. E quinto, aquele que é o mais complicado, principalmente para quem é cidadão europeu, que é o sistema de pontos. Que são no total 70 pontos que deverão estar distribuídos entre várias áreas. Por exemplo, algumas delas são mesmo de caráter obrigatório, como a questão do salário. Ou seja, o salário deve no mínimo atingir as 25 mil libras anuais. E também temos a questão da língua, ou seja, o certificado de língua, tanto o salário como o certificado de língua, cada um deles dá uns 20 pontos cada, ou seja, 40 pontos. Somando aqui também a questão da licenciatura. Ao apresentarmos uma licenciatura, dá-nos mais 20 pontos, que no total iremos então concluir aqui com 60 pontos. E a questão é, aonde iremos buscar estes 10 pontos que estão em falta? Portanto, cada um deverá verificar aqui alguma outra qualificação que possa ter, para que possa então atingir aqui os 70 pontos e possa ser então aceite para ter esse visto na Inglaterra. Até porque se não tiver os 70 pontos não vai entrar, pode ser um excelente profissional, pode até ter um contrato de trabalho à sua espera, mas não vai entrar. E obviamente que se, por exemplo, alguém estrangeiro é casado com um cidadão inglês ou com um estrangeiro residente na Inglaterra, esta pessoa, com base na lei do reagrupamento familiar, tem sim o direito de se juntar ao seu familiar, devendo então antes aplicar o visto. Relativamente aqui a crianças que vão estudar para a Inglaterra, os seus tutores, estamos a falar aqui de crianças de países estrangeiros, os seus tutores também podem acompanhar estas crianças, mas estas crianças devem ter uma idade inferior a 12 anos, sim, porque os ingleses acham que o teu filho que tem 12 anos, ou 13 ou 14 anos, pode ir estudar na Inglaterra sozinho, não precisa da tua companhia. No caso da Finlândia, iremos então aqui atribuir ao processo normal, ou seja, podemos viajar a título de turismo, a título de estudo, ou quando somos familiares de um cidadão europeu, ou quando somos familiares de alguém que lá reside. Sim, conforme um país Estado-membro da União Europeia. Vamos falar de asilo, meus irmãos. As regras de asilo, neste canal nós temos vídeos e vídeos e vídeos onde falamos das regras de asilo. E elas são praticamente as mesmas em todos os países. Claro que existem particularidades. E são destas particularidades que nós vamos falar aqui agora. Relativamente à Inglaterra, a Inglaterra é um país extremamente rígido a nível das leis de asilo. Excepto para grávidas, excepto para pessoas idosas, excepto para pessoas com algum tipo de deficiência ou condição física limitada, excepto para estas pessoas e também excepto para estudantes, pessoas que tenham entrado na Inglaterra com visto de estudante e depois de 1 ano, 2 anos ou 3 anos perceberam que se voltassem ao seu país de origem estariam em perigo, estariam com a sua vida em perigo e então estas pessoas fazem o quê? Pedem asilo. Estas pessoas realmente podem aguardar pela resposta do asilo em liberdade. Todos os outros casos, se a pessoa não tem filhos, se a pessoa não é uma família, portanto estamos a falar família, pai, mãe e filhos, se a pessoa vai sozinha, portanto entra como turista na Inglaterra ou entra ilegalmente na Inglaterra e vai pedir asilo, eles prendem a pessoa vai ser presa, não numa prisão normal, mas numa prisão que eles fizeram destinada a esse tipo de situações. E só depois de ter a resposta, só depois de passarem um pente fino na tua história, é que a pessoa sai em liberdade. E também outra particularidade da Inglaterra é que eles não dão as casas automaticamente. Portanto, pessoas como, por exemplo, o estudante, no caso do estudante que demos aqui o exemplo, o estudante só terá uma casa do governo se ele solicitar. Portanto, a pessoa é que tem que solicitar que precisa de um sítio para ficar, porque senão a pessoa vai continuar por sua conta na Inglaterra enquanto o processo está a ser analisado. No caso da Finlândia, nós temos aqui uma realidade que também, de todo, não é fácil. Isso porque na Finlândia eles passam realmente o pente fino. Nem todos conseguem ter sucesso aqui, não é? No seu pedido de asilo, isto porque os finlandeses têm de facto uma margem de erro, segundo consta, muito baixa, o que significa que eles apertam bastante, ou seja, quem não tem uma história
de asilo muito forte, muito consistente, acaba sempre por sucumbir, porque eles irão peneirar até o último grão. Essa que é a verdade. E caso o seu pedido de asilo não vá para a frente, ou seja, não seja aceito, naturalmente terás a possibilidade de recorrer e pedir uma nova audiência para voltarem a avaliar o teu processo, mas segundo consta também, dificilmente conseguimos reverter um caso de rejeição do nosso processo de asilo. Portanto, é preciso ter uma história muito sólida, muito consistente, para que consigamos aqui ter sucesso no nosso pedido de asilo na Finlândia. Exatamente, sem tirar, Josué, que a parte boa desta situação é que tanto a Inglaterra como a Finlândia disponibilizam advogados gratuitamente para os imigrantes refugiados, e também as ajudas sociais, no caso da Finlândia, são garantidas a partir do momento em que a pessoa realmente pede asilo. A pessoa não fica abandonada, a pessoa é amparada e assistida a nível de alimentação, a nível de abrigo, roupas, tudo aquilo que a pessoa precisar, e daí para a frente também, um pouco tempo depois, recebe algumas quantias financeiras para se manter. Mas vamos falar aqui então sobre a parte social, sistema de saúde, sistema de educação destes dois países, que também têm particularidades e são bem diferentes um do outro nestas questões. Bem, segundo consta, a Finlândia é considerada o segundo melhor país para se ter filhos, só perdendo para a Noruega. E relativamente ao sistema de educação, é de facto o mais exemplar do mundo. De facto, o sistema de ensino finlandês é atípico. Isto porquê? Porque eles incentivam muito aquilo que é a proatividade dos estudantes. De forma dinâmica, são realizadas várias atividades com as crianças, com os jovens, para que possam mais facilmente interiorizar o ensino. As salas são fora do normal, digamos assim, não são aquelas típicas com cadeiras, todo mundo a olhar um para frente, um atrás do outro assim em cadeia, mas têm sofás e os alunos normalmente ficam de meias para que possam então estar mais confortáveis. E relativamente aos custos, o ensino é gratuito até ao 12º ano, aquilo que equivale ao ensino médio em alguns países, ou seja, não se paga absolutamente nada. Exato, até porque as crianças não ficam o dia todo na escola. Elas entram de manhã, por volta das 9 horas da manhã, e depois às 15 já está toda a gente em casa. Isto todos os dias, de segunda a sexta. E realmente, Josué, eles estudam de forma confortável. Na realidade, na Finlândia, o que se quer é que a criança ou adolescente se sinta em casa. Principalmente a criança, porque depois na adolescência já há ali um outro sistema. Mas a criança deve se sentir confortável. Qualquer criança que tenha alguma dificuldade numa matéria tem então o professor particular para lhe ajudar e não tem que pagar nada por isso. O ensino superior não é gratuito, paga-se de facto. Entretanto, caso a família tenha dificuldades, naturalmente terá que solicitar apoio, como em qualquer país europeu. Entretanto, relativamente aos alunos internacionais, é importante dizer que aqui será atribuída para qualquer curso que seja equivalente a 90 dias ou mais, serão então atribuídos, se-lhes atribuído uma residência temporária de 2 anos, o que é de facto fantástico. São poucos os países que não nos dão um visto ou uma autorização de residência ali no limite. Na verdade, costuma-se dar um visto e vai-se renovando. Mas eles aqui atribuem logo uma residência de 2 anos. Ou seja, vais para lá fazer um curso de 90 dias e eles dão-te logo uma residência de 2 anos, o que é muito bom, porque isso permite com que tenhas uma liberdade muito maior para procurar trabalho e para poderes também viver outras oportunidades para a tua vida. E é claro que para isso terás que ter na sua conta, ou seja, um dos critérios exigidos para que possas então permanecer estes 2 anos na Finlândia é teres 13.440 euros para que possas então assim entrar na Finlândia e ali permanecer estudando ou depois vires a trabalhar. E naturalmente, com uma residência naquele país de 2 anos, isso permite-nos, de facto, acaba por ser aqui uma grande vantagem para quem pretende trazer para perto de si a família. Terá aqui então, através deste documento, a possibilidade de fazer um reagrupamento familiar. Depois então podes confirmar os requisitos relativamente ao visto de estudante para
a Finlândia e também para a Inglaterra, nós vamos deixar aqui na descrição os links para que tu possas ver e até mesmo aplicar aqui o teu visto de estudante. Muito bem, agora eu acredito que o pessoal deve estar curioso para perceber então que vantagens ou desvantagens que pode ter aqui a Inglaterra em relação à Finlândia, Júlio. Exatamente, lembrando que diferente da Finlândia, em que as crianças vão confortáveis na escola, no caso da Inglaterra elas usam um uniforme muito giro, eu por acaso acho muito bonito, Josué, tanto os rapazes como as meninas vão de uniforme para a escola. Mas antes de entrarem na escola, que começa a partir dos 4 anos na Inglaterra, existe aqui a questão do nascimento de um novo membro na família, um bebê. No caso da Inglaterra, as creches não são públicas, não existem creches gratuitas ali no início da vida das crianças. Portanto, as creches rondam entre 250 e 300 libras por semana. Ou seja, é muito caro. Normalmente as mães preferem ficar em casa, receber uma pequena ajuda social, não é? No caso que tem a ver com o trabalho, que tem a ver mesmo com os abonos familiares, do que propriamente deixar a criança numa creche e continuar a trabalhar, porque não vai valer de nada. Uma vez que o salário mínimo são 1.300 e qualquer coisa libras, e portanto vejam bem, façam as contas. Por semana 250 ou 300 libras é muito dinheiro. Entre os 2 e os 3 anos de idade, o governo já dá ali uma ajuda e que ele oferece 15 horas semanais para que as mães, de manhã ou à tarde, possam deixar as suas crianças numa creche. O ensino primário na Inglaterra é dos 4 anos aos 11 anos e o secundário dos 11 até aos 16 anos. É um pouco diferente de alguns outros países da Europa, não é, Josué? Relativamente ao ensino superior na Inglaterra, existem inúmeros programas. A Inglaterra é um dos países que mais programas diferentes universitários tem. O ensino pode ser financiado, ou seja, caso a pessoa não tenha possibilidades de pagar os custos de estudo, poderá solicitar um apoio social, ou seja, poderá receber um empréstimo que depois deverá ser devolvido. Quando começares a trabalhar, ou seja, eles emprestam-te o dinheiro, tu fazes a faculdade e assim que terminares e começares a trabalhar, eles vão debitando. Atenção, isso é feito de uma forma muito organizada. Eles não andam por aí a correr atrás de ti e a tentar tirar tudo o que tu tens. Não é isso, pessoal. O que acontece é o seguinte, eles sabem que tu ainda não começaste a trabalhar ou tu começaste a trabalhar muito recentemente e eles dão-te uma margem. Não começas a trabalhar e eles começam logo a cobrar, não. Normalmente leva cerca de 1 ou 2 anos. Depois vamos deixar aqui um link para vocês poderem confirmar também essa informação. De facto, tens uma margem, após o término do curso superior, tens uma margem para então começares a pagar a dívida que tu tens com o Estado. Portanto, eles emprestam-te o dinheiro, tu estudas e depois mais tarde começas a pagar aos poucos. Essa é a realidade que eles têm lá, que é muito bom para quem realmente pretende se formar, não tem muito. Relativamente às creches na Finlândia, ou seja, o ensino antes do ensino escolar, o ensino pré-escolar, existem creches privadas e públicas. No entanto, realmente não é um valor tão alto como no caso da Inglaterra. É um valor acessível para que os pais então possam pôr ali as crianças na creche. Vamos agora falar sobre o sistema de saúde finlandês. O bom do sistema de saúde finlandês é que é gratuito, pelo menos até atingirmos a maioridade. Tudo que seja dentistas, qualquer outro tipo de tratamento, não pagamos absolutamente nada. É importante ressaltar que os finlandeses não sentem nenhuma pressão por pagarem o sistema de saúde e até mesmo por pagarem impostos, porque realmente este valor acaba por voltar para eles através de vários benefícios e ajudas sociais, porque na Finlândia ninguém fica na mão. Realmente, se uma pessoa ficar numa situação de desemprego ou ficar numa situação realmente de maior aflição, o governo estará lá sempre para dar um socorro. Isso mesmo é que temos que entrar aqui no sistema de saúde relativamente à maternidade, porque na Finlândia é bastante diferente de outros países. Um casal que tenha um filho poderá terão que revezar, ou seja, não ficam os dois, mas um fica, o outro vai trabalhar naturalmente, poderão ficar entre 6 a 3 anos, entre 6 meses a 3 anos em casa, sendo que
No caso do marido, só poderá ficar 54 dias pagos. Naturalmente, está protegido, não deverá ser despedido caso fique mais tempo por alguma necessidade, mas facto é que só pode ficar 54 dias pagos. A mãe recebe, sim, o seu ordenado durante estes 3 anos, mas à medida que os anos forem aumentando, vai recebendo menos até então esta licença terminar. O tempo em que a mulher estiver num hospital, após ter dado à luz, o período paga-se. Por exemplo, estar num hospital, numa maternidade, 3 dias são sensivelmente 38 euros por dia para um quarto normal. E se forem um quarto, digamos assim, mais familiar, onde possa albergar, possa estar o resto da família, no caso o filho, um outro filho, o marido, por exemplo, já será um custo de 78 euros o dia. Recebem um kit com roupas de bebê, com vários é uma caixa grande, chama-se mesmo kit de maternidade, é uma caixa grande que contém lá várias coisas para o bebê, inclusive um manual de prevenção de gravidez da caixa, para além de conter muita roupa mesmo, que dá para praticamente durante 2 meses aquele bebê vestir. Só não dá mais porque o bebê depois cresce muito rápido. Aquela caixa tem outros produtos também de higiene para a criança, e aquela caixa não é para deitar fora. Aquela caixa serve de berço para os primeiros dias da criança, já que ela é bem almofadada, portanto vejam bem que até berço vocês já levam para casa. De facto, o sistema de saúde é gratuito até aos 18 anos, e após os 18 anos passarão então a ter um cartão que se chama o cartão Kela, que dá a possibilidade de termos o reembolso do nosso valor. É claro que vai depender muito da condição social também da pessoa. Acreditamos que quem tem menos, quem pode menos pagar, naturalmente terá mais reembolso através deste cartão, que permite então ter aqui a ajuda social. No caso da Inglaterra, o Serviço Nacional de Saúde é o NHS e é gratuito. Os estudantes internacionais devem pagar um valor de 470 libras por ano para ficarem então seguros a nível do NHS. Também da maternidade na Inglaterra, os pais têm direito sim a ficar um espaço de tempo em casa, também equivalente ali entre os 6 e os 3 anos, recebendo apoios do Estado, assim como o Estado finlandês, o Estado inglês também não abandona os seus residentes e os seus cidadãos. No entanto, há aqui uma particularidade muito engraçada relativamente ao sistema de maternidade e parto da Inglaterra, que é o facto de, para além de ser gratuito, quando a mulher sai do hospital, ela leva um cartãozinho que contém lá o número de telefone de enfermeiras e da maternidade, para o caso dela precisar de alguma ajuda, algum socorro em casa, alguém de pronto e imediato vai se dirigir até a casa da mãe para ajudá-la naquilo que ela precisar. Isto é gratuito, não se paga. Para além disso, aquele cartão também dá à mãe e ao bebê o direito a vitaminas gratuitas e, no caso da mãe, o direito a consultas dentistas também gratuitas. Gente, eu não sei se até agora vocês já decidiram para que país ir. Realmente nós temos aqui 2 países distintos com muitas coisas boas, algumas coisas que nem por isso, mas agora está realmente nas vossas mãos. No entanto, aqui relativamente à convivência com estes 2 povos, nós temos aqui algumas coisas a considerar antes de concluirmos este vídeo. Em termos sociais, a Finlândia não é muito agradável, ou seja, estamos aqui a falar de um país nacionalista. Pessoas que não gostam muito de corpos estranhos, não gostam muito, não são tão receptivos à imigração. Exato. Portanto, estamos a falar aqui de pessoas que, na maior parte das vezes, são racistas, são xenófobos e são preconceituosos. Portanto, estamos aqui muito com essa realidade. A questão é que os finlandeses são educados, portanto, dificilmente vão faltar ao respeito, mas também a pessoa acaba por sentir ali uma exclusão. O mais difícil é mesmo no âmbito social. É isso. É relativamente a amizades e ao convívio diário com colegas de trabalho. É sabido que imigrantes não costumam fazer amizades com finlandeses. A maior parte dos imigrantes que estão na Finlândia vivem isolados. Isso é uma coisa geral, não é um caso único. É que é muita gente a dizer que realmente
na Finlândia estão lá há anos e não têm amigos finlandeses. Alguns até casaram-se com finlandeses e tal, mas mesmo assim, quer dizer, houve até o caso de uma moça que era casada com um finlandês. Enquanto era casada com ele, tinha amigos. Bastou se divorciarem, já não tinha mais amigos. Ou seja, perdeu ali a amizade. Ou és com eles ou não és com eles. Eles são muito assim mesmo à parte. Temos aqui também algumas coisas boas, como por exemplo a alimentação. Estamos a falar de um país onde quem gosta de comer de forma saudável é fantástico, porque é barato, a comida saudável é barata. José, há aqui uma situação, é que na Finlândia, por acaso, a comida é bastante em conta relativamente a outros países da Europa e a inflação lá não é tão forte como noutros países da Europa. Então, realmente os supermercados até costumam concorrer uns com os outros e começam a baixar preços estrondosamente. Comer na Finlândia é realmente barato. Comer em casa, claro. E outro fator que temos de ter aqui em conta também tem a ver com o estado psicológico das pessoas. Portanto, estamos a falar aqui de pessoas frias, pessoas reservadas, pessoas introvertidas, digamos assim, que acabam por ter muitos problemas, como por exemplo a depressão, e também não podemos esquecer que é um país com alto índice de suicídio. Portanto, pessoas que, apesar de serem supostamente felizes, duvidam um pouco dessa felicidade. Tudo para serem felizes, mas depois, no fim das contas, realmente não são. Vamos então agora falar sobre a Inglaterra, não é? Contrariamente da Finlândia, a Inglaterra é um país multicultural, como já citamos no início do vídeo, e por isso eles estão habituados a lidar com imigrantes e com pessoas de todos os países do mundo, da Índia, da África, de outras Américas. Portanto, eles estão acostumados a lidar com esta multiculturalidade e realmente o racismo na Inglaterra é intolerável. E a Inglaterra é um país de muita liberdade de expressão e liberdade também a nível da vida. Por exemplo, é dos primeiros países da Europa que começou a autorizar pessoas com tatuagens a trabalhar em bancos com as tatuagens à mostra. Não só tatuagens, tatuagens, negros, não é? Negros, exatamente. Pessoas de várias, digamos assim, nacionalidades, aí mesmo, sejam africanos, asiáticos, trabalham em postos que supostamente em outros países seria visto como não dignos, não é? Até mesmo a França, que nós já falamos aqui, que é aberta. A França recebe muitos imigrantes, mas não é tolerante como a Inglaterra. A Inglaterra realmente abraça mesmo as pessoas e valoriza as pessoas por aquilo que elas são e não por aquilo que elas aparentam. Portanto, vão ver mesmo pessoas de raça, cabelo azul, cabelo cor-de-rosa no banco, vocês vão ver mesmo. E sem contar que o racismo e a intolerância é muito mal visto e é punido gravemente. Ou seja, na Inglaterra há multas muito pesadas por questões de racismo e preconceito. Se for detectado, é logo imediatamente eliminado. Até porque a Inglaterra tem um passado muito difícil nesse sentido e eles tiveram que adotar aqui medidas severas para eliminar aqui este mal que é o racismo. É claro que não vamos dizer que na Inglaterra não haja, mas é muito difícil porque isto está incutido na mentalidade das crianças. As crianças já crescem com uma mentalidade em que eles estão acostumados a lidar com vários povos e também nas escolas os pais ensinam realmente as crianças a saberem lidar com essa multiculturalidade que só lhes faz bem. A nível da alimentação, os ingleses não comem de forma tão saudável, é ali dividido, também existem itens de alimentação saudável. Enquanto a alimentação na Inglaterra também não é muito cara e relativamente à maneira de ser dos ingleses, eles realmente são um povo mais simpático, mais aberto, mas têm assim um humor sarcástico, sabem? Eles são assim, meio que gostam de fazer coisas de propósito para irritar, eles estão sempre a cutucar as pessoas. Então também têm assim um gênio um pouco difícil de lidar, para além de estarem sempre a dizer I'm sorry, oh sorry, sempre a pedirem desculpa. Eles pedem licença e pedem desculpa 500 vezes por dia, têm aquele senso de educação, cavalheirismo. No entanto, o sorry deles é um bocadinho estranho, porque eles pedem até desculpa para te ofender. Antes de te ofender, ou seja, sorry, you are so ugly. Tipo, estão-te a chamar de feio, mas estão-te a dizer I'm sorry, peço desculpa pelo que eu vou dizer, peço desculpa, sinceramente, não leva a mal. Isso eu detesto pessoas que fazem isso, não leva a mal, pois, então deverias ficar calado, mas eles não. Dizem isso, mas depois te picar, então eles são um pouco assim. Mas de resto, Josué, realmente estas são aqui as maiores diferenças e agora cabe aos nossos manos, depois de tudo o que ouviram, tomar a sua
decisão. Esperamos ter ajudado. Portanto, se és novo aqui no canal e gostaste deste conteúdo, subscreva o canal e ponha um like neste vídeo e compartilha para que outros também possam ter aqui acesso a esta informação e possam ser também ajudados. Tchau! Tchau, pessoal. Até a próxima.